Vamos mais um hino, mais uma mensagem, o hino Alvo Mais do que a Neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Desnos do sangue lavados, com vestes que dão salvação. Pecadores remidos, que de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador. Sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, nosso Rio te perdoa e fez também a Jesus. Livre de todo pecado, maravilha dessa luz, mais alvos que a neve, o sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ficar de olhos fechados para falarmos com nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, te agradecemos por esse dia, tudo que o Senhor tem nos fez. Ao passar essa mensagem, que as pessoas entendem que a tua palavra não é eu estou sendo usado por ti. Questão de outras coisas também. A Bíblia diz que o mundo nos odeia, né? E que todos possam pegar a verdade o mais rápido possível, porque claro que quem tem Cristo é mais que vencedor, né? Mas passa muita dor. Mas vamos deixar. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, o título da mensagem hoje hoje não vou falar de roupas, nem tratar de outras adjacências, que muitas vezes envolve esse assunto. Ao falar de joias, vou delimitar o uso de joias na Bíblia. Existem cristãos que usam joias e cristãos que não usam joias. Será que isso não tem relevância? Pode
usar como não usar? Se a Bíblia disser você pode usar joias, você vai começar a usar? Você que não usa, você vai quebrar esse preconceito? Vai usar joias? Sem problema nenhum, você que não usa. Se você percebe na Bíblia que pode usar joias, que é uma teologia envolvendo a apologia do uso das joias, você vai começar a usar? Você vê tendência na Bíblia ou você vai fechar? Mas no assunto agora, o universo também é verdadeiro? Ou o universo também é o verdadeiro? Se você vê uma teologia clara na Bíblia contra o uso das joias, você vai continuar batendo o pé? Olha, o assunto de joias não envolve salvação, ok? Eu não estou falando, não falaremos a respeito de salvação. Não está dizendo que é pecado não usar joias ou usar joias. Não envolve pecado, não envolve salvação, mas uma postura de um cristão, da mulher cristã, uma conduta é muito importante que nós precisamos casar sempre um conceito que eu vou desenvolver e repetir na mensagem, uma precisa ter nossa essência, a harmonia com a aparência. Duas coisas que precisam andar juntas: essência e aparência. Sua essência revelada pela aparência, sim ou não? Que adianta você falar que tem um coração puro, sincero, se você não demonstra isso com suas atitudes, com suas palavras e aquilo que pode ver em você? Não podemos ficar só na essência, precisa também da aparência. Esse conceito é bíblico. Sabemos que Jesus só operou um milagre para a destruição, a figueira, que se secou. O problema da figueira era exatamente esse: ela aparentava ter frutos, mas não tinha a aparência, mas não tinha a essência, e foi destruída. Ter a aparência e não ter a essência é muito ruim. Agora, não ter a essência, ou vice-versa, e ter a aparência, você verá, você vai ter a aparência, não ter a essência, também é muito estranho. Que adianta o seu coração e o meu ser mais puro do mundo se ninguém perceber isso? Precisa de equilíbrio nessas duas coisas. Vamos para a Bíblia. Agora que alguns alicerces já foram estabelecidos, Isaías diz: Senhor, visto que as filhas de Sião, Isaías 3, de 16 a 18, se exaltam, andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, quando andam como que vão dançando e fazendo retinir os ornamentos dos seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá à descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os enfeites, os anéis dianteiros, as toucas, os colares em forma de meia lua. Verso 19. Os brincos, os braceletes, os véus. Verso 20. Os diademas, as cadeias das alteiras, os cintos, as caixinhas de perfume, os
amoletes, verso 21, os sinete, os anéis pendentes do nariz. Olha, interessante, havia uma altivez na parte das mulheres do povo de Israel em função de uma apostasia profunda. Ao estudar o contexto do livro de Isaías, você vai descobrir duas coisas. Eles foi chamado para pregar para uma nação qual não se arrependeu. Olha o que interessante. Deus diz, você vai pregar, mas o povo não vai se converter. Mas seu papel é pregar, profeta Jeremias. O povo, em profunda apostasia, ele estava envolto de costumes pagãos. Toda vez o povo de Israel se afastava de Deus, você encontra duas coisas, ou três. Sacrifício para os deuses, você encontra orgia sexual, o povo usando joias e outros deuses. 4. O elemento que você encontra constantemente no povo de Israel, um momento de apostasia, estou começando a construir uma teologia a respeito desse assunto. Sempre que aparecem joias, as mulheres usando joias, brincos, pendentes do nariz, piercing, muito antigo, que hoje está no unissex, né? Braceletes, os colares, os anéis, que Isaías, o povo ao converterem a Deus, tiraria essas coisas delas, que os símbolos eram pagãos e invocavam outros deuses. Ao estar eles perto de Deus, não tinha nada disso, não usava joias, as mulheres não envolviam. Nesse texto é muito com essas coisas. Nesse texto é muito claro a orientação de Deus a respeito das joias. Isso envolve salvação? Uma mulher que usa brincos, por exemplo, ela vai se perder por causa do brinco? Não. Ela vai se perder por causa da vaidade, que é um pecado a Deus. O que é um pecado, mas o que não o que fazer. Eu vou fazer uma avaliação subjetiva a respeito do que é vaidade, que você vai querer argumentar. Uma gravata é vaidade, um carro é vaidade. Não estou falando de vaidade, estou levantando textos biblicamente que falam a respeito do uso de joias. Você vai descobrir que não há motivação alguma na Bíblia para que você, mulher ou homem, use. Não há, se seu desejo é seguir a palavra do Senhor, a servir a Cristo, você vai perceber que em momento algum ou qualquer apologia favorável ao uso das joias. Vamos para agora o livro de Juízes 8:22. Gideão estava a recusar por ele ter vencido algumas batalhas. Diz então aos homens de Israel, disseram a Gideão: domina sobre nós, assim como tu, ou teu filho, o filho do teu filho, por nós livraste das mãos dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei, nem meu filho, o Senhor dominará sobre vós. Uma petição vos farei: dai-me cada um de vós os brincos de ouro do despojo. Os vencidos fato usavam brincos de ouro, porque eram ismaelitas. Ao Gideão vencer os midianitas, o povo quis entronizá-lo como rei. Gideão falar assim: eu não vou governar, nem meu filho, nem o filho do meu filho, o Senhor dominará sobre vós. O regime
certo de governo era na monarquia, não era uma teocracia. Israel queria aí, a gente descobre aqui, ele pede um presente por ter vencido os midianitas. Ele ter vencido os midianitas. Disse assim: eu quero os brincos de ouro daqueles que foram vencidos, porque eles usavam a Bíblia, é claro para nos... Porque eles eram ismaelitas, o povo de Israel não usava isso. Obviamente, o Gideão, servo de Deus e profeta, ele não queria uma montanha de brincos para usar. Obviamente, não era por causa do ouro, por causa das riquezas. Ele estava ali querendo um pedaço do despojo dos midianitas, a recompensa por ter arriscado a vida para salvar para o povo de Israel. Viu quem usava os brincos de ouro? Você percebeu quem usava os brincos de ouro? Os ismaelitas. Você usa brincos, ouro ou brincos? O povo de Israel não usava. Você usa você usa profeta, mas uso aqui é minha bijuteria. Uso não é ouro e banhado ou ouro. Gente vai crescendo no conhecimento bíblico, gente vai descobrindo algumas coisas, sabe uma delas? Que não podemos mutilar o nosso corpo. Levítico 19, 28, pelos mortos não fareis incisões, nem no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor, o que não faz tatuagem. A Bíblia está dizendo, não devemos fazer marcas no nosso corpo. Pelos mortos não fareis incisões. Deus está dizendo para você, nem por morto, nem por vivo, nem por nada. Eu devo me retalhar, devo me furar. Agora veja no país, eu pego uma criancinha, tem dias ali, pouquinhos meses, levo à farmácia para furar a orelha. Desculpa, leva criança na idade que dói menos. Tenho certeza que dói. Sabe por quê? Gente, sobre que dói na farmácia, eles põem xilocaína. Ali a criança chora. Mesmo assim, você que é pai, mas não fez isso para ela chorar, mas para pensar. Nisso é errado. Você reconhece que você errou. Você tem um bebê. Você pensa em deixar furar a orelha. Abandona essa ideia. Se Deus quisesse a orelha fosse furada, já tinha nascido com a orelha furada. Você nasceria assim. Não devemos fazer incisões. Levítico 19, 23, no corpo, por nada. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios ou 2 Coríntios 3, 19 e 20 diz que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, comprado por Deus por preço. Se alguém destruir o vosso corpo, Deus destruirá ele também. Primeiro é 2 Coríntios 6, 18. Muito bem. Furar o corpo vai dilacerar seu corpo, mas percebendo existe furo pequeno no templo que é o Espírito Santo, o corpo, sabe? Estou mostrando a você texto da Bíblia.
Uma teologia clara, onde sempre que existe joias, nós associamos com povos pagãos. Ou o povo de Israel envolvido na apostasia, na base bíblica para você dizer, não há base bíblica para você dizer assim, não, eu uso joias, mas não tem problema assim. Você pode usar, mas você conhece a teologia bíblica, se não pode dizer que não tem nenhum problema, porque tem na Bíblia o apoio da Bíblia para homens ou para mulheres usar qualquer tipo de joias. Vamos a Gênesis. Gênesis, disse Jacó a sua família, Gênesis 35, de 2 a 4. Todos com ele estava, lançai fora os deuses estranhos. Vós purificai, mudai as vossas vestes. Eles tinham deuses estranhos. Estava em extrema apostasia. Jacó dizendo, mudai as vossas vestes. Aceito-me, vestuário não é roupa. O uso devia ser um gancho mental. Para nós, quando pessoa se apostata, o caminho do Senhor, o vestuário muda, também muda ao se aproximar-se de Jesus. Muda para a mulher. 3, levante na sobrancelha, levante, subamos a Betel, onde nós farei um altar ao Deus que no dia da minha angústia foi comigo, no caminho por onde andei. Então derrama Jacó todos os deuses estranhos por onde andei. Tinha-nos nas mãos e as argolas que pendiam das orelhas. Jacó escondeu debaixo do carvalho que fica a Siquém. O que fazendo Jacó aqui está fazendo uma limpeza. Agora todos vocês vamos consagrar ao Senhor, servirão-me, dar todos os deuses estranhos que vocês carregaram suas terras. Vocês vão me dar. Também eles deram as argolas, os brincos nas orelhas, e foi lá e enterrou. Trocaram as vestes. Uma pessoa convertida, há uma mudança na aparência, não só na essência. Também há profeta, mas Deus vê o coração. Ele sabe o que eu não tenho amor nenhum ao você, não tem amor nenhum. Você vê biblicamente, não há base bíblica. Por que você não joga fora agora? Você está dizendo não tem amor, não tem apego. Eu sei, muitas pessoas dizem, não profeta ou pastor pregador, quando eu saio de casa sem as minhas joias, parece que estou nua. Me sinto à vontade de sair. Como é que vou num casamento sem umas joias? Há desrespeito à noiva. Meus amigos precisam entender que costumes do mundo, nossa pátria e região, pode e deve ser segundo, desde não firá princípios bíblicos. A orientação da Bíblia é tão clara, nós podemos deixar de lado todas essas coisas. Ao povo convertia, tudo isso ia embora. Que o povo se apostatava, todas essas coisas vinham. À medida que eu e você entendemos esses princípios, as coisas vão ficando mais claras para você e para mim. Êxodo 33:3. Sobe por uma terra mana
leite e mel, mas não subirei no meio de ti, porque Deus não iria subir, Deus não iria subir, por és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Verso 4. Ouvindo o povo essas más notícias, o povo pôs-se a prantear, nenhum deles vestiam seus atavios. O Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, consumirei. Tira, pois te os peço que tire os atavios, as joias, os ornamentos, para que eu saiba o que eu de fazer. Olha, Deus se negando a subir com o povo até a região estabelecida. Um povo duro serve. Agora Deus disse para Moisés: manda que tire os atavios. Para você, ou tirar os atavios, não tem nenhum problema, não tem dificuldade nenhuma. Deus se negou a subir com o povo, enquanto eles tivessem um coração duro. Quantas vezes eu sinto mulheres desejarem, não, mas eu não vou querer batizar, mas eu não vou tirar as minhas joias. Se depender de eu abrir mão das minhas joias, então não vou batizar. Você já ouviu o que acabei de ler? Deus não sobe, Deus não acompanha. Nem é só por causa da joia, mas por causa da dureza do coração. Uma pessoa não cede, ela diz que não amam, mas Deus sabe que ela ama. Se não, já teria abandonado por amor a Cristo. Não adianta você enganar as pessoas e você mesma. Parece que nós somos campeões no processo de auto-engano. Gente, eu não amo. Parece um viciado. Eu largo a hora que eu quiser, eu largo a hora que eu quiser. E por que não largue agora? Assim, se você larga a hora que quiser, então largue agora. Você está vendo a teologia bíblica? Largue agora. Abandona isso agora. Vou contar para você uma mulher, entre tantas, desse assunto. Diz que pessoas tirando os brincos, os colares e entrando no tanque da água para batizar, depois de uma conversa mostrando texto, entrando na água para batizar. Depois de uma conversa mostrando textos bíblicos, diz mulheres, tá rachando os brincos e dizendo: partir de hoje nunca mais uso. Mas diz mulheres, isso aí não me convence. Vou continuar uma mulher usando minha joia. Teve uma mulher muito rica, ela queria se batizar, mas ela tinha valor em joias de mais de R$1 milhão. Não entendemos que a aparência e a essência têm que andar juntas. A pessoa converter no cristianismo, ela tem que mostrar em toda a sua documentária, na sua roupa, na sua maquiagem, nas suas joias. Ela precisa ter uma vida transformada. Não adianta falar se não é transformada. Adianta falar, ninguém conhece o coração de ninguém. Gente, vê aquilo que você revela. Ela queria batizar, mas sabia, tinha que largar as joias. Ela estava angustiada e em desespero: não vou largar as joias, a não ser que Deus me mostre, vai me mandar um anjo. Isso ela contou, que eu não posso usar joias. São
joias. Não foi anjo que apareceu, o que apareceu na casa foram ladrões, roubaram todas as joias dela. E é uma prática, infelizmente, comum. Ladrões de joias ligam para a própria vítima, eles avaliam o preço, se é 1 milhão, eles dizem, você me dá aí 400 mil, a gente devolve as joias para você. Tranquilo. Quando eles ligaram para ela, ela disse, não, vocês não sabem o que vocês fizeram grande favor, através de vocês, Deus me mostrou algo que há muito tempo Ele estava me mostrando, eu não conseguia enxergar. Vocês podem ficar com as joias, eu não tenho elas apego mais nenhum, não quero mais essas joias. Olha a decisão de uma mulher. Olha a decisão de uma mulher. Uma pessoa que queria batizar, que desceu ao tanque batismal, tinha o coração duro. Ao entender a Bíblia, foi tirando os brincos e descendo o tanque batismal. Era uma para cima, ela foi descendo, arrancou as colares, anéis, largou tudo. Uma mulher muito rica, com um exceto padrão de vida, com joias lindas. Só Jesus passou a ser o mais importante na sua vida. Você entende? 1 Coríntios 4:9, os pais, tenho para mim que Deus nos pôs como apóstolos, por último, como condenados à morte, somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos, aos homens. Eu e você, 1 Coríntios 4:9, fomos colocados ao mundo também como espetáculo aos anjos, aos homens e a Cristo. Disse, quem não me confessará diante dos homens, eu também não confessarei diante do meu Pai. É claro, minha aparência conta muito de mim. Vou fazer para você um conhecimento lógico, para você perceba como é complicado você, cristão, passar a usar joias. Imagina que, a partir de hoje, nós lesse todos esses textos e concluímos que não há problema nenhum que nos podemos usar. Já imaginou isso? Todos estão liberados para usar joias. Agora a você libera, ao você não libera. Tá liberado? Tá. Pro mundo todo. Beleza. Só no Brasil? Não. Mundo todo. Você precisa de uma teologia que atenda todas as pessoas da terra. Se a joia está liberada, ótimo. Que joia? Vamos liberar joias, ouro, semijoias, banhada a ouro, só bijuterias? Como vou definir o que é joias ou semijoias? Aí eu libero ou não libero? Vamos imaginar que a gente libera. Está liberado. Que critério você quer usar? Nenhum critério? Você libera brincos discreto? O que é discrição para você? Não seja o que eu entendo por discrição. Entende ao você liberar ou não? Libera brincos, ok. Onde, em que lugar? Se eu libero na orelha e as duas, ou se eu libero, se é só em uma ou um par, ok. Então vamos liberar nas duas. Se eu fiz infecção cada orelha, porque não posso fazer 3, 4, 5, 12 cada orelha? Como sabe, é mais convém que deveria ser. Se
se furo a orelha, por que não pode furar a sobrancelha, a língua ou o umbigo? Porque se eu libero o uso do brinco que tem incisão, que tem corte, eu preciso liberar todo o resto, todos os pínceis. Agora, se libera para as mulheres, também libera para os homens, porque a carne delas não é menos santa que a carne nossa. Elas podem, nós também podemos, se o membro, a igreja pode, se o homem, a mulher podem usar brincos, os pregadores, pastores, profetas também pode ou não, e os membros. Pode? Claro que nos pode sim. Entende onde vamos chegar? Você teria que me ouvir aqui pregando e na internet com pincel no nariz, na língua, na sobrancelha. Você ia dizer, isso não é um pregador, profeta, pastor, membro de igreja, cantor de hinos, um membro, o pregador. Agora, que não parece cristão, porque nossa aparência fala muito quem somos. Psicologia apresentam isso de uma maneira tão simples. Gente está triste. A tendência, gente, é que use roupa mais escuras. Ao estar feliz, gente usa roupa mais clara, colorida, mais branca. Óbvio, sua aparência fala muito. O texto que de Coríntios vimos que nós somos espetáculos ao mundo e aos homens. 1 Coríntios 4:19, e aos anjos. Uma pessoa tem que enxergar Jesus também na sua aparência, não apenas na sua essência. Deus quer que você receba uma transformação, uma reforma completa. Não pode gente ficar mentindo para a gente mesmo. Não, que importa é o coração, que importa é o coração. Então, eu venho aqui, internet, cabelo vermelho, grande, Levítico 19, 27, raspado dos lados, arredondado, empinado na ponta. Eu digo para você, ali, olha, toda a aparência não tem problema, tá tatuado no rosto, não tem problema. É claro que tem problema, pois a Bíblia diz, você não vai marcar seu corpo, você não vai mais cortar seu corpo. 2 Coríntios 6:18, já falei, o corpo templo do Espírito Santo. Nós vimos a relação de joias com o paganismo, joias com apostasias do mundo. O povo de Israel, quando estava na presença de Deus, Deus disse, eu não subo com vocês, não vou com vocês para a nova Canaã, para a terra que mana leite e mel, porque povo de dura serviço. Vocês não me obedecem, eu falo, vocês não me seguem. Eu disse, tira os atavios, agora você é livre e eu sou livre, irmão e irmã. E você faz o que quiser da sua vida e eu da minha. Agora, minha obrigação é falar para você, pregador, profeta, membro de igreja, cantor, que Deus é usado na igreja como cristão, que isso é errado. Não disse que alguém vai perder a salvação por causa disso. Talvez perca, mas eu não estou afirmando isso, não estou dizendo isso. É pecado, mas estou dizendo que é uma conduta do homem, uma mulher cristã, tem muita relevância para Deus. Você entendeu que eu quis dizer? Nada na sua vida é desimportante para Deus. Não inclusive o que você veste,
o que você come, o que você bebe, o que você assiste, o que você ouve. Claro, Deus se importa sim. Se você usar joias ou não usar joias, você tem um caminho, uma alternativa. Deus ou mundo vai continuar usando, o mundo vai continuar usando joias. O mercado continua das joias, está aí cada vez mais claro, cada vez mais glamouroso, mais impactante. Joias vão trazer mais segurança, autoestima. Uma pessoa já vão olhar para você, vai saber, você é uma pessoa rica, abastada, vão te tratar melhor, você fará amigos mais fácil. Parece que é um mecanismo extraordinário e também as pessoas vaidosas, não é só rica não. Para você viver em sociedade, você e eu não pode ser valorizado por aquilo que você tem, sim, porém, o que você é. Contra isso que nós lutamos, numa sociedade que valoriza o ter, não o que é. A sua pobreza, beleza, sua glória precisa estar no seu interior, sua bondade, seu altruísmo. Paulo disse em 1 Pedro 3 a 5, que a beleza das mulheres não seja os pendentes, as joias, o cabelo, o cabelo mudado, cortado no pé do pescoço, que é o homem que é o homem que usa cabelo curto, de alma, que a mulher seja de alma, cabelo pendente, né? E umas vestes decentes, de alma, pureza de coração. Essa é uma orientação bíblica, mas temos dois caminhos. Mateus 7,3. Entrai pela porta estreita, que muitos procurarão entrar e não acharão. Larga é o caminho espaçoso da perdição. Isso, Paulo diz, beleza, as mulheres não se sujeitam aos pendentes, às joias, os cabelos, às vestes, o homem também. A mulher, a beleza da alma, a pureza do coração. Essa orientação bíblica, eu já disse, os dois caminhos. A Bíblia vai trazer dor, tristeza, angústia, desespero. Jesus agora fala com você. Ele que abriu e acalmou o mar e também andou em cima dele. Ele que fez o coxo andar, ele está perto de você, morreu, entrego minha vida para nós, ele quer melhor para nós. Ele não retém nenhuma bênção para ele, entrega tudo. O conselho de Jesus que você tem uma beleza interior, não viva em cima de vaidade, empregando dinheiro. Se essas joias fossem vendidas, tantos pobres eram alimentados. Deus quer algo diferente para você. Jesus convida você a viver uma novidade de vida, uma nova perspectiva que Deus nos... agora vamos aqui. Com as exigências de Deus, é o mesmo. Criaram seus deuses, pois falsa adoração naquele tempo. Não, é que não. Aproveite nosso pendente a verdade ao nosso redor, assim como as trevas secular. Não é que não. Aqui. A mulher, o povo no Antigo Testamento, Deus utilizava a mulher como símbolo para... Não, não é que não. É aqui. Também não. Deixa eu ver aqui. O tempo aqui tá comendo. O futuro, assim como a mensagem.
Não, Deus não quer perfurar o corpo. Nós entendemos perfurar o corpo, nem tatuagem, nem pelos mortos. Levítico 19, 28. Nem homem que anda, que tem o cabelo grande, porque está assemelhando a Deus. Daniel 7, de 7 a 9. Um ancião de dia, seus cabelos longos, brancos como a neve. Em Apocalipse 19, 14, virá o Rei dos Reis, os seus cabelos longos, brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo. Cabelo para o homem é grande e cortado arredondado e rapado no pé do cabelo é pecado. E a mulher, o apóstolo Paulo diz que é melhor a mulher que raspe o cabelo do que tosqueie. O cabelo tem que estar abaixo do ombro. Por quê? Porque se os dois se tornam iguais. Que nem a calça que é do homem, a mulher está usando. O short, a bermuda que o homem usa, a mulher está usando, mas a mulher é apertada. Nem short a mulher pode usar. Não pode. O homem sim pode. Sabe por que a mulher não pode? Porque do joelho da mulher para cima já começa o lado encoberto, que é a vergonha, o caráter. Entendeu bem? Mas Eva ficou nu. Vocês estão entendendo, né? Teve um pastor que ele falou assim, olha, se você me dá boa tarde na rua, eu não respondo, porque você está vestindo calça que está mostrando suas pernas e seus lados íntimos, suas coxas. Tá, o negócio está pesado. O homem com cabelo grande, semelhante a Deus, cortado, arredondado, Levítico 19, 27. Levítico 19, 28. 1 Coríntios 11, 14. O cabelo grande não assemelha a Deus. 2 tipos de joias que são usadas. Joias ornamentais, que para a Bíblia e para quem querer é pecado. E tudo isso aí que eu falei, e que a Bíblia mostrou. E joias funcionais. O relógio, aliança de casamento que eu não tenho, não vou ter aqui. aliás, eu uso as duas logo. Tenho. Porque eu tenho minha noiva. Tenho minha esposa, que nem muitos. E às vezes, em parte, eles têm razão. Só que as nossas alianças e joias, você sabe de que elas estão? Jesus disse para os discípulos, vocês beberão cálice que eu vou beber e ser batizado com batismo que eu fui batizado, e quando celebrar o meu sangue, que é a nova aliança, aliança de Cristo, a minha aliança e de vocês casados também, ou solteiro que vai casar ou que está separado, é a de Cristo, o seu sangue. E também a aliança de Cristo, que eles dizem que a aliança agora não é mais por a lei, mas até a lei tem a aliança, que em Hebreus 9,16 diz Deus, e 10 também, 2 passagens bíblicas. Esta é uma aliança que farei com o meu povo. Naqueles dias imprimirei as minhas leis na tua mente, e no teu coração as escrevereis. Então são 2 alianças que Roma, como besta do Apocalipse, 7 cabeças e 10 chifres, no qual a maioria do povo de Deus deve estar lá, mas não fica pensando que o povo de Deus está lá não, que a porta da graça vai fechar e os sinais estão aí, as 7 pitadas das pragas estão caindo. Terminou o evangelho do rei, fecha a porta, e você nem percebe. A aliança desde lá de 1 Pedro 1,19, antes da fundação do mundo, o cordeiro que foi morto. O Velho Testamento, inocente por mal por bem. Os 2, manhã 9 da manhã e 3 da tarde, que Jesus crucificava e era morto. Os pobres cedo e os ricos de tarde. A aliança, o sangue, como Abel, a caça que ele matou. Caim ia matar os frutos? Não. A caça. E a lei, em segundo lugar. Nós vimos em Hebreus e Jeremias 31, 33.
embora a igreja adventista prega a verdade, embora não prega, estive lá 22 anos, e é essa mesma verdade que eu prego. Sou profeta, pássaro branco anda na minha frente, que não é fácil ser profeta. Então o que acontece? Tem mais 400 igrejas. É um que teve lá, que continua no caminho de Deus para falar. Agora, quem teve lá, que saiu contra, aí ele fala contra mesmo. Por quê? Porque ele, não foi Jesus, o Jesus que levou ele, que ele olhando para Jesus, tirou para fora, não. Porque se ele continuasse olhando para Jesus, ele não saía, ele levava era mais gente com eles. Entendeu bem? Então, essas duas coisas aqui, a graça e a lei, vou dar um exemplo. 4 mandamentos estão na lei do juízo. O 10º, não roubarás e nem roubarás a mulher do teu próximo, que não desejarás. Meus bens e a esposa sua que vai casar ou já está casado, não sei. Eu não vou casar aqui nessa terra, eu estou mais do que casado. Isso é opinião pessoal minha. Porque o casamento é de Deus. Não é de Deus, é pessoas do mesmo sexo. E fora do casamento entre homem e mulher, pode fazer até com animal. Pode fazer até com animal. Sabia disso? É entre um casal, o homem e mulher. E eu vi passando na internet, mas foi embora rápido. Porque um menino foi filho de 2 pais e uma mãe. Mas eu não vi falar mais não. Talvez seja mentira, porque a mentira tem perna curta, né? Beleza. Então, o que acontece? Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu não deixarei vocês órfãos. João 14:15. Se Jesus me ajudou até aqui, ele não vai até o fim? Jesus, oh Deus, vai pedir de você e de mim que mude algo em nós que é impossível? Não. Para nós é impossível ser procurado por cristãos ou de outras maneiras para Deus. Mas a palavra de Deus não sai da boca vazia e volta. Por exemplo, se Deus, Jesus, pedisse para nós mandar guardar os seus mandamentos como um testemunho e a fé das obras, e que já está salvo em Cristo, não para se salvar, porque é legalismo, não um dia porque se não guardar, está perdido, também é legalismo e é fardo, os judeus lá tinham. Mateus 5,17, Adventista foi chamado de seita. O apóstolo Paulo também foi. Atos 24:14, vocês me chamam de seita, não sabem que eu sirvo o Deus de vossos pais, obedeço todos os seus mandamentos, creio nos profetas e todas as escrituras, segundo Crônicas 20:20, confia no Senhor teu Deus, estarei seguro, creio nos seus profetas e prosperareis. Lucas 24:16, Jesus, como era de costume, todos os sábados ia à sinagoga. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Jesus também falou que não é o sábio mais importante que o homem, porque o sábio estaria acima e na frente do homem. É o homem mais importante que o sábio, inclusive nós, talvez, né? Não vou dizer que é certo, não. Então, para Deus, nós é mais importante do que a lei, do que o dízimo. Agora, depois que eu aceito Jesus, aí eu começo a perceber que a salvação, ela é tipo todo o nosso corpo. Se você tirar uma unha, dá diferença. Mas nós é salvo pela graça e pela fé, não por obras, um dom de Deus, Efésios 6:2. Para que não glorie, que Deus, nos quais Deus preparou as boas obras para que andássemos segundo a ela. Nós somos julgados pelas obras e a lei, mas somos salvos pela graça. Vocês entenderam bem? O apóstolo Paulo diz, quando eu olho para mim, não tem como eu me salvar, mas quando eu olho para aquilo, para viver. Jesus, tudo que Jesus nos pediu, ele viveu. Ele guardou a lei com a dupla, com a nossa natureza pecaminosa e com a natureza divina, até ele batizar. Isso é os meus cálculos. Depois que ele batizou, é que mais ou menos
ele começou o ministério. Mas na hora que ele foi nascer, que ele já foi procurado a morte. Jesus foi perseguido, ele já tinha perseguição. A hora que ele batizou, ele começou a carregar a cruz até dos anjos do céu, nossas cruzes. Beleza, ele não pecou, ele não rejeitou. Ele foi preso, ele não pecou, ele não rejeitou. Ele foi pregado na cruz, ele não pecou, ele não rejeitou. E não mudou. Ele foi chicoteado, ele foi ferido, moído, nada disso ele fez. O ladrão à esquerda falou, se você é filho de Deus, desce da cruz, manda que nos desce. Aí tudo se perderia. Por último, ele recebeu uma lanchada no coração. Ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que eu não venha fazer a minha vontade. E entrego nas tuas mãos o meu espírito. Houve 3 horas de trevas. Essas 3 horas, elas resumem muitas coisas. 3 horas dá os 3 anos e meio por aí que ele entrou no ministério, certo? Essas 3 horas confirma também a divindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O batismo fora de um dos 3 não pode. Também qual é o batismo que serve? Que Jesus batizou sem pecar. Também os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, que Jesus guardou os 10 em Mateus 5,17. Não era com a justiça dos escribas e fariseus, se eu cumprir e ensinar, mas sim, se não jamais entraram no reino de Deus, que no caso é a justiça de Cristo. Quando Satanás me acusa diante de Deus, Jesus fala, você tem razão, ele não merece salvação e pecou. Aí Jesus Abraão fala assim, mas eu paguei a morte eterna no lugar dele, para dele a vida eterna. Os pecados e você que é a morte eterna. Aí Deus vai e não me condena. Entendeu bem? É assim. Ah, mas um diz para mim que o caminho era mais fácil, que eu sou profeta. Ah, no carro é 200 km por hora e olha de lado para você ver. Vigiais. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, é arrochado. Aonde é? Todas as pessoas do mundo ouvem a tua verdade, porque não é fácil. Os dias são abreviados. Romanos 9, 28, se fosse o Velho Testamento, e os de lá, ninguém se salvaria. É o remanescente e vai ser salvo. É o que eu te... E sim, aliás, pode ser toda essa geração. Terremoto lá nas Filipinas, que matou 36 pessoas agora. Deus vinha mandando, né? As leis. Tinha saído quase 1 milhão de pessoas, que lá tem 2 milhões. Deus, só pode que Deus está fazendo juízo. Apocalipse 11, 18, chegou a hora de Deus dar o galardão